Sustentabilidade no agronegócio. Tema sempre pertinente e atual. Rio Grande do Sul, estado com vocação agrícola, é um dos principais na produção e exportação de proteína animal e de grãos. E a sustentabilidade ganha cada vez mais espaço nessas atividades agropecuárias. Eu sou Thaís Teixeira e esse é o podcast Direto ao Ponto, que vai falar sobre sustentabilidade no agronegócio. E para falar deste assunto, convidamos o superintendente do Senar RS, Eduardo Condorelli. Olá, Condorelli, tudo bem? Muito obrigada por aceitar participar, então, dessa edição do podcast Direto ao Ponto. E a gente vai começar com uma pergunta simples, mas direta. O agronegócio é sustentável? E qual cadeia está mais próxima desse modelo de produção e quais ou qual ainda precisam avançar no Rio Grande do Sul? De maneira geral, é plenamente possível que nós coloquemos o agronegócio gaúcho e brasileiro como uma atividade absolutamente sustentável. Por óbvio, existem problemas que muitas vezes são pontuais e que, portanto, precisam também estar na ótica das possíveis e necessárias correções. De maneira geral, a atividade agropecuária ela é feita de forma absolutamente sustentável, uma vez, inclusive, que é de interesse do produtor rural gaúcho e brasileiro que sua atividade se perpetue por muitas gerações. Existem cadeias produtivas que estão realmente mais avançadas nesse sentido e algumas outras que, por óbvio, podem expandir esta sua capacidade. As cadeias principais do Rio Grande do Sul, creio eu, todas elas estejam sim num critério de sustentabilidade muito apurado e avançado, até porque já se vão praticamente 3 séculos que a produção rural está inserida na sociedade gaúcha. Quais os principais entraves para que processos produtivos sejam sustentáveis? De maneira geral, os principais entraves para que os processos produtivos sejam considerados sustentáveis estão diretamente relacionados ao próprio conceito de sustentabilidade. Não há de se imaginar que a produção agropecuária, assim como qualquer outro tipo de produção, vá acontecer dentro de um cenário de absoluta manutenção das características originais de qualquer espaço do qual estejamos falando. Entretanto, uma vez compreendido de que a mudança faz parte da introdução de processos produtivos, sejam eles urbanos ou rurais, podemos crer que é possível compatibilizá-los com a sustentabilidade. Portanto, nos parece que os principais entraves estejam realmente relacionados ao conceito de sustentabilidade, que muitas vezes é deturpado no sentido de uma transferência da funcionalidade, da função da sustentabilidade para algo que sirva ao propósito da estagnação econômica e do desenvolvimento social. Me parece, então, Thaís e a todos que nos acompanham, que nós temos aí uma oportunidade de sermos sustentáveis desde que compreendamos o que isso significa de verdade. E, Condorelli, quais são os avanços que tu identifica no Rio Grande do Sul e, se puder mensurar, no Brasil e nas atividades agropecuárias em relação à sustentabilidade? Os principais avanços que a gente enxerga, não só no Rio Grande do Sul, mas também em todo o nosso país, é a capacidade que nossa sociedade tem tido de gerar desenvolvimento com a ampliação das ofertas de emprego e renda a toda a população do Brasil, sem com isso ter, de forma mais explícita, desconfigurado as características naturais dos nossos ecossistemas. O Brasil hoje
já se destaca de forma expressiva no cenário internacional como um grande fornecedor, não só de alimentos, como de fibras e de energia para a sua sociedade e para várias outras sociedades em diversos outros países, sem com isso ter criado nenhum tipo de desestruturação de seu ambiente natural. Óbvio, como já disse anteriormente, que nós precisamos entender que a introdução de processos produtivos vem sim atrelada à alteração de algumas características dos ambientes em que esta se dá. Mas é fundamental compreender, e o Brasil é uma grande demonstração disso, de que é possível compatibilizar este avanço, esta criação de condições de produção, geração de emprego e renda, com a manutenção de características ambientais que garantam uma qualidade de vida à nossa sociedade. O próprio Código Florestal, aprovado em 2012, que por muitos momentos foi extremamente criticado por ser uma grande flexibilização da legislação brasileira, portanto, um grande risco a que houvesse uma absoluta degradação do ambiente natural do brasileiro, deixa claro que, mesmo com a aprovação da nova lei, nenhum caos ecológico se implantou em nosso país. Não seríamos hipócritas de dizer que não existem problemas, mas efetivamente todos esses problemas são pontuais, localizados e que permitem, com a própria legislação já nova e atualizada, serem corrigidos sem que com isso tenhamos o comprometimento da qualidade do emprego e da renda gerada no nosso país, principalmente a partir da atividade feita nos imóveis rurais brasileiros. Além das questões de preservação ambiental aliadas à produção, qual o valor de mercado da sustentabilidade? As práticas de sustentabilidade, elas acabam permitindo que a nossa sociedade brasileira receba um reconhecimento de parte da população mundial e de todos os outros demais países, que aos poucos vem se concretizando e se tornando uma realidade, no sentido de que este reconhecimento possa servir de diferencial em relação à qualidade do que se faz e se produz no nosso país. Portanto, é de se crer que os produtos brasileiros possam sim ter uma agregação de valor dada a forma com que a produção rural do país ocorre nos mais diversos ecossistemas e nas mais diversas cadeias produtivas. É difícil mensurar que valor o mercado poderá dar a este diferencial do que acontece no Brasil, mas sim, é possível imaginarmos que, diante de cenários em que se reconheça a importância da sustentabilidade como uma garantia da perpetuação dos padrões de economia e sociedade que vemos no mundo, que os mercados realmente passem a remunerar os produtores e as indústrias que com eles se relacionam, não só pelo valor do alimento, da energia ou da fibra produzida, mas pelo que ela empresta no sentido da sustentabilidade. Há estudiosos que dizem que há 3 ondas no agronegócio: expansão, produtividade e sustentabilidade, a qual estamos enquanto sociedade. Como fazer para conciliar produtividade, competitividade e sustentabilidade? Thaís, nosso país é muito grande. O nosso Rio Grande do Sul é muito grande. É possível dizer que nós temos as 3 ondas acontecendo simultaneamente no território nacional. Temos um país de 851 milhões de hectares, uma área gigantesca, um estado de 28 milhões de hectares, que é usado em uma pequena parte para a produção agropecuária e desta uma pequeníssima parte para a produção agrícola. É possível dizer, sim, que o Brasil dispõe
de área suficiente para a expansão de sua atividade rural. Mas também já é uma verdade que temos regiões em que não há tanto mais espaço para a evolução horizontal da atividade e que, por óbvio, dadas as condições de logística, de infraestrutura, de indústria, de mercado consumidor e de vários outros fatores, fazem com que a própria terra seja valorizada a tal ponto que se torne um ativo raro e que, por isso, exige daqueles que a detêm um incremento e uma intensificação do seu uso no sentido de que se extraia mais resultado de um mesmo hectare e nestas, aí sim estaríamos falando numa expansão da produtividade. Também já é verdade que em algumas regiões do nosso Brasil existem situações em que o critério não se dá mais de expansão da produtividade ou da expansão horizontal de nossas áreas, mas sim da garantia de que a atividade se perpetue naquele lugar exclusivamente pelas características de manutenção da situação construída. E nestas, estamos falando da introdução de uma onda de sustentabilidade, não só sob ótica ambiental, mas principalmente também sobre ótica econômica e social. Portanto, nosso país, dada a sua dimensão, assim como o nosso estado, permite sim que imaginemos estarmos vivendo essas três ondas. Conciliar produtividade, competitividade e sustentabilidade. Na verdade, uma equação extremamente complexa, mas absolutamente possível. Nós dispomos de fatores de produção no nosso estado e no nosso Brasil que nos permitem, sim, alinharmos essas três óticas de trabalho. Primeiro, dispomos de condições para termos uma excelente produtividade. Aliás, se um produtor norte-americano quiser aprender a plantar soja, precisa vir ao Brasil. Temos, sim, condições de competitividade extremamente interessantes. O produtor rural brasileiro foi forjado em uma estrutura de produção e que jamais teve um suporte expressivo de parte do poder público. Portanto, aprendemos a ser competentes sem tanto apoio do Estado, como é visto em outros países do nosso planeta. E temos, sim, uma condição de sustentabilidade ímpar. O fato de sempre termos tido a disposição de recursos naturais que nos permitissem fazer a intensificação produtiva sem a degradação de tais recursos, nos permitiu criar modelos de produção que efetivamente fazem com que a produtividade ocorra sem necessariamente haver um efeito ruim sobre as questões ambientais. Mais do que isso, pelo contrário, fazendo com que haja, através de vários processos produtivos, um incremento até mesmo das características ambientais de alguma determinada região. Os produtores rurais, as empresas do campo, têm a capacidade plena de colaborar com o meio ambiente, muito diferente daquela imaginada em muitos casos. Portanto, a agropecuária faz parte da solução e não do problema. Há como dimensionar o quanto o avanço tecnológico cooperou ou favoreceu a sustentabilidade no campo? Dá para te dar um exemplo prático? Com certeza é possível dimensionarmos a colaboração do avanço tecnológico na sustentabilidade que observamos no campo. A atual produção em volume obtida pelo Brasil, se tivesse sido realizada com os níveis médios de produtividade de 50 anos atrás, exigiria de nossa sociedade uma inserção de uma área agrícola de 2 a 5 vezes maior do que atualmente observada. A tecnologia permite que produtores rurais extraiam mais produção de um mesmo hectare
sobre processo produtivo. Portanto, é possível convidar a todos que façam um exercício. Imaginem a atual produção total de soja que temos no Rio Grande do Sul ou no Brasil, dividido pela produtividade por hectare que era aferida na década de 70. E aí veríamos que certamente a tecnologia permite uma conservação de recursos naturais muito acima daquela que se imagina. E o Senar, enquanto entidade que atua na formação de profissionais, como avalia essa questão? A capacitação profissional está acompanhando os avanços tecnológicos? E como o Senar se organiza para atender essa demanda? Tem sido um desafio constante para entidades que se destinam à formação de profissionais acompanhar a evolução tecnológica que observamos no meio rural brasileiro. O crescimento da intensificação dos processos produtivos tem exigido de produtores e trabalhadores rurais uma evolução rápida e constante. Acompanhar a tecnologia, não só aquela embarcada em máquinas, mas também aquela destinada à gestão dos negócios rurais, bem como a observação de aspectos jurídicos, ambientais, trabalhistas, tem feito com que o Senar, por exemplo, como entidade, tenha buscado um constante aperfeiçoamento de seus quadros técnicos. Observamos que o crescimento do agro exige de entidades como a nossa uma atualização constante em um nível e num padrão nunca antes observado. A entidade que se imaginar puder se colocar ao lado do produtor rural, no sentido de servir a ele como locomotiva e não como vagão, deve estar preparada para ter um nível de exigência extremamente alto na constância de seu dia a dia. No Senar do Rio Grande do Sul, temos procurado nos qualificar diariamente para sermos uma referência ao produtor. Além de nossas ações tradicionais de formação profissional rural e atividades de promoção social, introduzimos as ações de assistência técnica e gerencial, procurando se colocar lado a lado com o produtor em seu dia a dia, focando na busca de seus resultados, não só de produção e produtividade, mas principalmente resultados econômicos, os quais, associados à adoção de critérios de sustentabilidade, permitirão que os negócios rurais gaúchos se perpetuem por muitos e muitos anos, a fim de que efetivamente este segmento possa colaborar junto aos demais na evolução da qualidade de vida de nossa sociedade. Como disse anteriormente, Thaís, a agropecuária não é um segmento maior ou melhor que os demais. É mais um segmento da sociedade, econômico da sociedade, mas certamente faz parte do grupo das atividades econômicas que estão a contribuir com a solução de nossos problemas. Como mola propulsora de grande parte da economia do Rio Grande do Sul, a crença de produtores rurais naquilo que se realiza dentro das porteiras de suas propriedades e imóveis rurais permitirá que haja uma geração de emprego e renda que ultrapasse os limites de nossas propriedades. Certamente, mais gente será necessária para a produção e a construção de uma agricultura forte, robusta. Certamente, mais gente que estará dentro das propriedades, mas muito mais gente que estará em nossas fábricas, comércios, setor de serviços, portanto, fora dos imóveis rurais, mas em atividades que certamente estão correlacionadas ao que se faz dentro dos nossos imóveis. O Direto ao Ponto sobre sustentabilidade no agronegócio com o superintendente do Senar RS, Eduardo Condorelli, fica por aqui. Eu te agradeço, Condorelli, por ter aceitado participar, então, desta edição. E você continue acompanhando a programação do Correio do Povo no site, impresso e redes sociais.
Essa edição teve produção e apresentação de Thaís Teixeira e produção técnica de Aleph Alencar. Até mais!